Sejam bem-vindos a mais um debate diretamente da Praça da Fundação sobre um ensaio ou retrato lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Albert Einstein dizia que é mais fácil desagregar um átomo do que um preconceito e que, na verdade, é muito difícil percebermos porque é que muitas vezes julgamos alguém antes sequer de o conhecermos. Hoje vamos falar sobre o ensaio Preconceito e Discriminação em Portugal, de Rui Costa Lopes, que está aqui ao meu lado, psicólogo social, e estão connosco também o psicólogo social Jorge Vala e o jornalista da SIC, Cláudio França. Eu começo por perguntar ao Rui qual foi a motivação e quais os objetivos para a escrita deste livro. Bem, está muito alinhado com os objetivos gerais da Fundação de fomentar o debate e é importante que haja discussão e há muita discussão, nem sempre é uma discussão informada. A ideia era fundamentalmente trazer um pouco de conhecimento científico a um debate que ocupa muito o espaço público, muitas vezes não tão sustentado no conhecimento científico e, portanto, era a ideia de trazer esse conhecimento para o debate com a ideia de discutir este fenómeno como um problema social. E daí organizar o livro em termos de um diagnóstico, ou no sentido de perceber até que ponto somos afetados por esse problema, em termos de causas, de onde é que vem esse problema e em termos de soluções, como é que nós estamos e como é que... Fazer um ponto da situação, digamos assim. Professor Jorge, quais são as suas considerações depois de ter lido o livro? Então, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, as minhas saudações à Fundação por ter tido a iniciativa de publicar este livro. Com certeza os parabéns ao Rui por o trabalho que realizou. E eu gostava exatamente de partilhar convosco a forma como eu reagi a este livro, que mais me interessou, despertou o meu interesse. E começaria por referir um aspecto que é muito importante hoje na academia, que é a divulgação científica. O Rui referiu já esse aspecto, mas parece-me extraordinariamente importante que haja da nossa parte este esforço. Da nossa parte da academia. Da parte da academia, este esforço para partilharmos com a comunidade as investigações que vamos fazendo. O Rui escreveu este livro, mas ele próprio é investigador nesta área, portanto é um domínio que ele conhece extraordinariamente bem. Digamos que isto faz parte no meu entender, de um projeto mais global de contribuirmos para uma cidadania informada. E a questão da informação, o Rui também a referiu. Depois, há aqui um certo número de aspectos que eu tomei nota e que gostava de partilhar convosco, muito rapidamente. O primeiro, eu penso que muitos de vós já leram o livro, mas se o forem ler, reparam que há uma enorme precisão conceptual. Como o Rui disse, a palavra preconceito é utilizada muito no espaço público, nos média, no debate político. Há esta preocupação grande de clarificar... Nós já vamos, professor, já vamos fazer a clarificação entre um termo e outro. E aí eu ressalvava ou sublinhava três aspectos, que é o facto de o Rui dissecar este conceito e o relacionar com outros conceitos que são importantes para entendermos o que é o próprio preconceito. Não há preconceito sem emoções e sem sentimentos, não há preconceitos sem estereótipos e, finalmente, o preconceito é um preparador da ação. Quer dizer,
legitima a ação, geralmente uma ação negativa, aquilo que aqui no livro é discriminação, mas o Rui podia também ter abordado não só a discriminação, mas a violência ou a agressão de uma forma geral. É evidente que é necessário fazer economia e por isso eu percebo esta opção. Um outro aspecto que me parece importante é que nós temos aqui informação. Eu penso que nós precisamos de regressar à informação e este livro contribui para isso. Tem, não só do ponto de vista conceptual, como do ponto de vista dos dados sobre diferentes tipos de preconceitos. O Rui selecionou 3 tipos de preconceitos: o sexismo, o preconceito contra as pessoas racializadas e o preconceito contra os imigrantes. A necessidade de fazer uma seleção, mas o preconceito é alguma coisa que está ligada, associada à nossa construção de ideias acerca de grupos sociais que não são os nossos. Estes são os aspectos que eu para já queria reforçar e espero que estejam de acordo comigo. Quando lerem o livro vão ver que não só é claro, como nos ajuda e nos informa sobre a realidade e especificamente sobre a realidade portuguesa. Eu perguntei-me no início o que é que nos faz não gostarmos de alguém sem nada sabermos sobre essa pessoa. Torna-se muito mais difícil quando sabemos a história dessa pessoa, quando ela nos é próxima. E por isso mesmo, Cláudio, este convite para conhecermos a tua história e dar a conhecer o teu ponto de vista sobre este tema. Cláudio, tu, quando conversámos antes do debate, disseste que houve 3 traves mestras na tua, enfim, no teu percurso relativamente a estas questões. As Caldas da Rainha, que foi onde tu cresceste, a educação, certo? E também a herança da tua avó, certo? Sim, e a questão também dos valores desportivos que me foram... do rugby. Exatamente. São 4. Não, Os são 3. Aqui eu juntei a tua avó. Sim, mas em primeiro lugar agradecer-vos o convite da Fundação, cumprimentar o Rui, também o professor José Val, e cumprimentar todos aqui presentes por terem tirado um pouco do vosso tempo para falar destas questões e ouvir falar destas questões muito importantes e cada vez mais importantes, tendo em conta a ascensão de extremismos, de políticas de extrema-direita que também são abordadas pelo Rui no livro. Eu gosto sempre de ter uma abordagem mais positiva porque é a imagem que transmite o meu percurso e o meu processo de integração, como a Filipa falava. Há aqui 3 eixos, 3 pilares fundamentais que falam muito do que é o meu percurso: a questão da educação, da família, os valores... família, que podes dizer que veio originalmente de Luanda. Sim. A família, a questão também dos valores passados através do desporto e a questão da cidade onde eu cresci no processo de integração. A minha família, os meus avós em particular, vieram para Portugal no início dos anos 80 por causa da Guerra Civil em Angola, à procura de uma vida melhor, como muitos palopes fizeram após a era colonial. E através, aqui a falar do primeiro pilar, que é a educação, que é aqui a minha avó, foi com quem eu cresci e onde eu me estabeleci nas Caldas da Rainha, e passou-me sempre uma educação muito rigorosa, de muita disciplina, mas também de muito amor e de muito respeito pelos outros. E aqui eu penso que a minha avó foi fundamental, porque sabendo tudo o que se passou durante a Guerra Colonial e no início da Guerra Civil, quase que nos colocou, digo nos colocou porque a minha avó veio por causa do meu avô, mas com ela trouxe 7 filhos, neste caso 6, porque a minha mãe acabou por ficar em Angola, porque já estudava na altura, neste caso no Bié, no Sul, porque a minha mãe tirou enfermagem em Luanda, e acabou por criar sempre uma carapaça, um escudo protetor através da educação, por tudo o que passou em Angola, mas tentar proteger-nos do que nós pudéssemos encontrar na sociedade. A questão aqui das Caldas acabou por ser fundamental. O meu avô recebe uma proposta de trabalho para as Caldas da Rainha, ele era torneiro mecânico, e eu acho que as Caldas foi fundamental. Porquê? Porque se nós nos tivéssemos inserido numa cidade grande, como Lisboa ou Porto, provavelmente iríamos para a periferia, não aqui numa questão depreciativa, mas numa questão que era onde estavam grande parte das comunidades. Ou seja... E, portanto, não tinham feito
uma integração tão... Aqui mais neste caso de proximidade, ou seja, vamos juntar-nos às pessoas com quem nós temos mais afeto, mais proximidade. Dissolvidos na Exatamente, na ou comunidade. seja, neste caso, puxados, empurrados para a periferia, e aqui neste caso as Caldas acho que foi fundamental, uma cidade muito mais pequena, do oeste, e aqui o processo de integração na cidade foi fundamental, porque eu lembro-me, agora já não existe, mas lembro-me de todos os anos, durante o verão, haver uma festa que eram as festas do Ambo. O Festival do Ambo. Exatamente, em que as comunidades de PALOP, através da cultura, gastronomia, artesanato, música, mostravam o que essa cultura tinha de melhor à população que vivia nas Caldas. E esse processo acabou por ser fundamental de proximidade, ou seja, de nos sentirmos parte da sociedade, de nos sentirmos parte da comunidade das Caldas da Rainha. E depois aqui a questão do desporto, muito dos valores, muita da educação que a minha avó me passou em casa. A minha avó agora diz em jeito de brincadeira que em casa era um quartel, nós não achávamos piadas nenhuma na altura, mas agora faz-nos todo o sentido. Ou seja, a minha avó acabou por nos preparar do que nós poderíamos encontrar na sociedade no futuro. E é engraçado porque o meu avô, que era militar, que trabalhava na Academia Militar na Amadora, e passava a semana toda fora de casa, mas era quem nós ansiávamos. Em casa é que tinhas treino militar. Era quem nós ansiávamos que chegasse, porque a minha avó era todos os dias, era o acordar, era o deixar as coisas direitas, era ajudar em casa, e isso acabou por nos preparar muito o sair de casa e estar prontos para tudo o que fôssemos encontrar. Então, eu identifico aqui estes eixos principais: a questão da educação da minha avó, a questão da cidade e a questão do rugby, que é a questão da comunidade, ou seja, também o sentimento de pertença, em que eu senti-me apenas como mais um para chegar a um objetivo, aqui mais questões desportivas. Eu queria esclarecer relativamente ao rugby, que para quem não sabe, tu és jogador de rugby de 7, competiste no Cascais Rugby e já representaste a seleção nacional. Sim. Ou seja, no teu percurso até à tua chegada a um estágio na SIC, na verdade não houve situações, e eu perguntei, disseste-me já antes, Sim. em que te sentiste discriminado. Sim. Há aqui uma questão que eu, mais uma vez, que eu acho fundamental: a tal carapaça que a minha avó acabou por construir à nossa volta para nos proteger. Eu acredito que ela, e conta muitas vezes, a questão de estar na fila de voto e perguntarem-lhe o que é que ela lá está a fazer, são coisas que eu nunca senti. Aí está, porque ela preparou-nos para isso. Acaba por ser, talvez vocês podem pensar, mas este rapaz é um bocado ingênuo, mas não. Foi quase esta carapaça acabou por me proteger de tudo o que eu pudesse sentir. E eu contei-te há pouco, quando falávamos, que uma das primeiras coisas que me fez confusão quando cheguei a Lisboa para a faculdade, estava no supermercado e no corredor dos iogurtes, e estava um polícia a seguir-me no supermercado. Mas o meu inconsciente questionou-me. A questão que eu faço foi: mas por que raio é que o polícia está a seguir-me? É a questão do preconceito, não é? A questão da ideia formada que o Rui fala no livro, de que aquele polícia, por contacto ou por episódios com outros negros, com outros pretos, achou que eu, por algum motivo, pudesse roubar alguma coisa no supermercado, então seguiu-me enquanto eu fazia as minhas compras. Mas lá está, a educação e os valores que me foram transmitidos em casa, eu pensei aquilo durante 2 minutos e pensei: ok, o ignorante é ele, eu vou continuar. Não é? Sim, eu vou continuar as minhas compras. Falamos também de outra coisa, e é um assunto, enfim, que pode ser abordado, evidentemente, todos os assuntos podem, que é esta questão também dos nomes. E tu disseste, sempre me disseram, desde pequena, que me tratavam como o preto. Sim. Os amigos, não é? Sim. E era naturalíssimo. E eu perguntei-te, eu disse: bem, mas muitas vezes talvez isso aconteça, e depois também vou pedir ao Rui para comentar, porque a própria pessoa já se atribui o nome. Sim. Antes dos outros atribuírem. A questão de chamar preto, negro, pessoa de cor, afrodescendente, sim, tudo isto, que valor tem isto, ou o que é que tu pensas? Eu acho que tem muito a ver com a ligação e com a proximidade. Lá está, eu gosto muito de dar exemplos, que é o melhor. O Rui e o professor Jorge trazem o conhecimento científico, eu trago um pouco da prática que fui passando e de exemplos no meu percurso. Lá está, a minha mãe e a minha avó, a minha mãe mais acaba por me chamar preto por uma questão de proximidade, de afinidade, não é? De amor.
Acontece também muito com amigos com quem eu já tenho ligação há anos, mais de 20 anos. Lá está a questão da proximidade. E há uma história muito engraçada também dos primeiros anos em Lisboa, depois de ter vindo das Caldas da Rainha, uma fila de uma discoteca, um amigo meu eu tinha alguma coisa de um amigo meu e ele diz: Preto, dá-me, imaginem, dá-me o tabaco, algo assim do género. E para mim foi absolutamente normal, porque lá está a questão da proximidade. Para mim aquilo era uma questão de afeto, porque joguei handball com ele, joguei rugby com ele, passei grande parte da minha adolescência com ele, então essa questão de afinidade, de proximidade, não tem qualquer tipo de questão. Mas ao meu lado estava outro preto que não achou piada nenhuma. Mas eu respeito, e ele perguntou-me como é que eu admito que me chamem, que um branco me chame preto. Lá está, é aqui uma questão muito sensível. Eu sou uma questão, apesar de ser uma questão transversal do preconceito e da discriminação, eu sou apenas uma questão particular. E é a questão da sensibilidade, é a questão da proximidade, e o meu exemplo é o meu exemplo, mas não significa que represente o percurso de outras pessoas. Mas lá está, a questão da proximidade aqui acaba por ser essencial, mas eu tenho que respeitar o facto de o preto que veio falar comigo não achar normal, achar depreciativo alguém me ter chamado de preto, mas em conversa com ele também tem que entender o meu ponto de vista de que o meu processo de integração também passa por isso mesmo. E é a questão aqui do respeito mútuo que é fundamental. Rui, há uma questão aqui que eu acho que é interessante, que é a possibilidade de se aceitar a diferença e, aceitando a diferença, aceitar a subjetividade de cada um. Talvez isso seja o mais difícil, não? Eu acho que tem muito a ver com a subjetividade e daí a importância de nós... não devo ser eu que me devo pronunciar dos termos que eu utilizo para classificar estas pessoas, não é? Portanto, o que interessa é o que é importante para elas, o que é que são os termos que consideram, o que é que se identifica e o que é que consideram ou não ofensivo, que é exatamente esta coisa. O Cláudio pode não sentir, a outra pessoa que estava ao lado dele claramente sente-se ofendido por isso. E depois dizer que de facto estas coisas não acontecem num vazio. E quando a pessoa diz que usa o termo preto, como usa um termo que pode ser mais facilmente ofensivo, como por exemplo gordo ou não sei o quê, e a pessoa dizer não, eu estou só a ser objetivo e a referir-me a uma característica física, é preciso perceber que as coisas não acontecem no vazio e que as palavras têm peso, não é? As pessoas podem não se sentir ofendidas, principalmente numa relação de proximidade que faz todo sentido, em que já existe esse contexto em que as subjetividades estão definidas, mas em termos gerais e entre pessoas que não se conhecem, nós temos que assumir é o peso que a sociedade dá àquelas palavras e, portanto, ou que a própria comunidade define. Que a comunidade, não é? exatamente, por exemplo, nos Estados Unidos... fica sem voz de repente. Nos Estados Unidos, a palavra nigger já se sabe que não se pode usar, certo? Certo, tem a ver com outro historial. Mas, de facto, o peso das palavras nos Estados Unidos é de tal forma que eles nem se referem à palavra que não podem dizer. Não, já ninguém diz a palavra publicamente, é sempre a N-word. Mas tem um historial, e o historial de escravatura, que explica um peso enorme associado a palavras que nós não nos diz nada, como por exemplo, se eu tratasse o Cláudio a dizer aqui aquele rapaz que ali está, não significava nada. Se eu no inglês usasse o termo boy para referir ao Cláudio, eu estava a ser altamente ofensivo. Não é? Vamos então à clarificação dos conceitos, como o professor diz. Deixe-me só dizer aqui. Sim, claro. Um aspecto que é importante nesta conversa, que é separarmos o nível interpessoal e das relações pessoais do nível societal, do nível global. E, de facto, assim como há uma palavra que não se pode dizer nos Estados Unidos, nigger, assim, para definir a situação dos angolanos ou moçambicanos, dos africanos, em toda a legislação portuguesa, até ao Adriano Moreira, mas não sei, até aos anos 60, não sei aí o que é que se passa, mas estávamos agora aqui a dizer que provavelmente o termo que passou a ser usado era indígena, mas toda a linguagem de opressão usava a palavra preto. Pois. Os pretos devem, portanto, era a categoria que era, o rótulo da categoria que era utilizado. E por isso, de facto, é o equivalente, em termos históricos, do nigger para os Estados Unidos. Pois, curiosamente, os próprios adotaram o preto, não é?
como não é sei que se alteraram nesta família e alguns depois. Creio que os mais jovens, preferem esse nome ao negro. Nas relações interpessoais, não na Acho que tem muito a classificação. ver com a questão Temos que separar esses dois níveis. É muito importante. Rui, como dizia o professor, um dos pratos fortes, digamos, deste preconceito e discriminação em Portugal é clarificar conceitos. Pode explicar a diferença entre preconceito e discriminação e racismo para ficarmos a separar as águas? Certo. Obrigado por essa oportunidade, que eu acho que é muito importante, e dediquei bastante tempo no livro a isso, que para achar tão importante. Tudo começa no preconceito, em termos das palavras utilizadas, porque o preconceito é o chapéu principal, é um chapéu que engloba as outras coisas. Eu no livro começo por pegar na definição do dicionário de preconceito, que diz que é uma opinião formada antecipadamente sem fundamento, mas depois faço um conjunto de ajustamentos, de afinamentos, que tem a ver com ajustar ao contexto que estamos a falar, do preconceito como um problema social, e daí focar na dimensão negativa, de trocar o termo opinião, passar para a atitude, que é um termo da psicologia social, que quer dizer uma predisposição que nós temos para avaliar um determinado objeto de uma forma favorável ou desfavorável. E, portanto, depois de todos os afinamentos, eu defino no livro o preconceito como uma predisposição para avaliar de forma negativa um determinado grupo no seu todo, ou uma pessoa que eu identifico como pertencendo a esse grupo. Rui, desculpe me interromper. É muito curioso quando está a tentar a procura dessa definição, que o Rui vai por tentativa e erro. E provavelmente tem a ver com o que estávamos a falar, não é? Quando não há uma definição segura, mais vale ir por tentativa e erro. Não é? Pois, e principalmente essa ideia de distinguir entre o discurso público e o que estava num dicionário e o que está no científico. E as definições não são minhas, eu estou simplesmente a explicar como é que os outros académicos, colegas cientistas, chegaram a estes termos. Não é? Mas, portanto, o preconceito é esse tal julgamento, essa predisposição para avaliar, só que esses julgamentos, e aí um exemplo é exatamente, se uma pessoa disser que eu não gosto de negros, é uma afirmação claramente preconceituosa. Uma pessoa julgar uma mulher de uma determinada maneira porque ela é mulher, estou a ser preconceituoso. Mas esses julgamentos podem tomar diferentes formas. E eu posso, por exemplo, posso julgar que as pessoas têm uma determinada característica porque pertencem a um grupo. Se eu disser, se eu conheço uma pessoa e identifico com uma mulher, se eu assumo que ela é má condutora, por causa disso eu estou a usar um estereótipo. Isto é a dimensão cognitiva do preconceito, mas portanto faz parte do preconceito. Finalmente, as pessoas que têm preconceitos por vezes agem de forma diferenciada em relação às pessoas que pertencem a esses grupos. E portanto isso é a discriminação, é o comportamento. Portanto, a discriminação si. É a dimensão comportamental, é a efetivação, a concretização num ato ou numa intenção para agir de forma preconceituosa em relação a uma pessoa. E, portanto, o preconceito é essa atitude geral. Claro que aqui as definições que eu estou a dar é uma questão numa interação individual, do nível individual, apesar de estar a representar um nível intergrupal, mas claro que isto depois tem ramificações sistémicas, institucionais, estruturais, e claro que apesar de eu estar a falar destas pequenas interações do dia-a-dia, isto depois deixa lastro, deixa desigualdades, que nós olhamos e já não vemos diretamente o preconceito e discriminação ali, mas que na realidade são fenómenos que foram causados também por eles. Outra clarificação, outra distinção que é importante é entre racismo e xenofobia. Certo. Antes de mais, o racismo é a questão os diferentes tipos de preconceito. Não é? Se um preconceito contra mulheres, pode-se usar o termo sexismo e, portanto, poder-se pensar que claro, e os outros, muitos outros, homofobia, idadismo, de um preconceito em relação aos mais novos ou aos mais velhos, e portanto podia-se pensar que o racismo é simplesmente um preconceito em relação a grupos raciais, entre aspas. Mas na realidade há uma escolha, uma adoção, uma abordagem na academia e não só, para se escolher adotar o termo racismo como muito mais do que esse preconceito racial. O racismo é um termo mais reservado para uma ideologia muito mais complexa do que isso. Uma ideologia que assenta na crença de que existem raças humanas, de que existem raças diferentes, que existem raças inferiores e raças superiores,
e que pela existência destas diferentes raças, e havendo umas superiores e umas inferiores, por razão dessa superioridade, há raças, há grupos que podem exercer opressão e dominação sobre outros grupos. Para isso é que se costuma reservar o termo racismo. O xenofobia é uma coisa muito mais específica, que tem a ver semanticamente ou etimologicamente como um medo do diferente e do estrangeiro, e que está muitas vezes reservado para os portugueses que veem com maus olhos a entrada de pessoas não portuguesas no seu contexto. Era para aí que eu ia. Dois dados importantes no livro. Portugal é o terceiro melhor país do mundo a integrar imigrantes. Ao mesmo tempo, os dados mostram, ou um estudo do Observatório das Migrações, coordenado por Sónia Dias, revela que entre 60% a 70% dos imigrantes brasileiros sentem-se discriminados pelos profissionais de saúde portugueses, a quem apontam insensibilidade e falta de competências sociais e culturais para lidarem com os imigrantes ou não se esforçarem por entendê-los. Professor, este ensaio fala em Portugal como um país de contrastes. Concorda com esta afirmação? Acho que sim. Aquilo que nós chamamos uma no cravo, outra na ferradura. Sim, de uma certa maneira. É evidente que quer a expressão do preconceito, quer a expressão de racismo é menos grave e menos frequente do que ações, comportamentos que visem provocar no outro sofrimento, ou seja, agressões, discriminações, etc. No entanto, nós temos agora um estudo de que não dispunhamos quando o Rui fez este trabalho, que é um estudo do INE, um estudo do INE com uma super amostra. Que é recentíssimo, então. Que é recentíssimo, com uma super amostra, foi um estudo muito reivindicado pela comunidade científica, e o que encontramos são valores, por exemplo, de experiência vivida de discriminação, no caso das pessoas de origem africana, da ordem dos 45% a 47%. Que são valores que nunca tínhamos encontrado desta forma, nomeadamente em estudos internacionais comparativos. E são valores muito elevados. Quer dizer, são valores muito elevados. Para o caso das mulheres, nós temos valores das mulheres em geral, das mulheres portuguesas e das pessoas que vivem em Portugal. 17% que aceitam dizer que foram discriminadas. No caso dos imigrantes como tal, no estudo não permite fazer essa separação. Mas, portanto, nós temos neste momento dados que permitem dizer que os contrastes são menores provavelmente do que aqueles que nós pensávamos. Mas diz-nos, por exemplo, que o lugar comum, Portugal não é um país racista, não é? Que ouvimos muitas vezes, que não está assim tão certo, não é? Essa afirmação, quer dizer, por si só, é ela mesma totalmente errada. Não há país nenhum racista, não há... há contextos racistas, há comportamentos racistas, há momentos em que as sociedades exprimem fortemente racismo e há crenças racistas. E, de facto, Portugal é um dos países onde as crenças racistas tradicionais, isso tem muito a ver também com o baixo nível de escolaridade da população, as crenças racistas tradicionais são expressas de uma forma... acima dos são 60%, muito difundidas. São, acima dos 60% no European Social Survey. Conforme nós quisermos olhar... O tipo da crença, sim. Conforme o tipo estão muito enraizadas no tecido social, não é? E estão muito difundidas no tecido social, embora seja possível
dizer onde é que é mais fácil encontrarmos onde esse é que é tipo mais fácil? Transformo numa pergunta. De crenças. É um bocadinho... tenho de fazer apelo à minha memória. Em primeiro lugar, dizer que os homens não expressam mais racismo do que as mulheres, que a variável idade também não é importante, os velhos... Disse que os homens não expressam mais racismo do que as mulheres, não é significativo. Portanto, a diferença não é significativa. Há uma diferença que é significativa e que é a diferença em função do nível educacional, e há outra que é muito significativa, mas que curiosamente não o era há 20 anos atrás, que é a diferença direita-esquerda. Portanto, neste momento, uma pessoa que se autodefine como pertencendo à direita partilha efetivamente mais crenças que nós denominamos como racistas. Por exemplo, há raças em que as pessoas nascem mais inteligentes do que outras, e há raças em que as pessoas nascem mais trabalhadoras do que noutras raças. Isto é o racismo biológico do século XVIII, ainda presente. Ou a ressurgir com outra força. Ou ressurgir... com outra cara também. Neste caso, a cara é a mesma. Neste caso é a mesma. Há outras caras, de facto. Sim. Mas a cara é a mesma. Então, esta clivagem seriam as duas que eu destacaria em função do nível educacional. E isto porquê? Por uma questão normativa. As pessoas, quanto maior é o seu grau de educação, melhor conhecem o fenómeno do racismo e mais sabem que publicamente não podem dizer determinado tipo de coisas, o que não quer dizer que provavelmente não tenham as pensem. Exatamente, implicitamente não. Apenas acrescentar aqui, falou da questão política, da conjuntura ideológica também, e há uma parte no livro que o Rui fala da questão da discriminação, do preconceito às claras, ou seja, esta questão das ideologias políticas e dos partidos de extrema-direita que basicamente que banalizam cada vez mais o discurso. Esta questão da esquerda-direita faz com que as pessoas que antigamente tinham o receio de preferir determinadas ofensas, determinadas questões de preconceito, agora se sintam cada vez mais livres, agora se sintam cada vez mais às claras, porque quase que têm como defesa estes partidos políticos que estão por trás. Mas ao mesmo tempo, Cláudio, nós vimos líderes políticos na televisão a proferir afirmações claramente antissemitas. Sim. E não haver nenhuma reação. Ou outro tipo de declarações que são inclusivamente punidas por lei. E falamos de liberdade de expressão. E não há reação nenhuma. Mas acho que era isso mesmo que o Cláudio estava a dizer. O facto disso acontecer e de nós vermos hoje em dia atores políticos com relevância mediática a ter esse tipo de discursos sem serem verdadeiramente cancelados, como diz hoje em dia, muitas vezes a ter sucesso eleitoral, está a levar a uma normalização diferente no sentido de deixar de ser tão claro e tão claramente condenável os atos preconceituosos e assim, ou seja, nós muitas vezes olhamos para o que os outros relevantes numa sociedade, relevantes entre aspas, mediáticos, fazem e o que é que lhes acontece e o que é que as outras pessoas à volta acham daquilo e guiamos-nos dessa forma. E, portanto, se nós olhamos e vemos aquilo a fazer daquela maneira, então nós passamos a perceber, então se calhar, afinal, há certas coisas que eu achava que já não podia dizer e fazer e afinal já posso fazer. Portanto, parece haver esta normalização do preconceito. Exatamente, é um termo muito nosso, quer dizer, que utilizamos muito da legitimação do preconceito. Em termos de legislação, professor, porque parece que se conseguiu conquistar formalmente uma certa proteção anti-discriminação e que também há outro fenómeno que é já está garantido, não é? Os homossexuais já podem casar, já podem fazer isto, pronto, e então agora já se pode dizer o que se quiser, não é? Portanto, queria que me falasse um bocadinho sobre esta questão, aquilo que é formalizado, digamos, na legislação e a forma como psicologicamente depois se lida em termos de comunidade com isso. Eu sou das pessoas que pensam que o primeiro passo em termos de mudança social, pelo menos nestes domínios, o primeiro passo a dar tem de facto a ver com a legislação. E avançámos muito.
mudando a legislação. Avançámos nas questões do racismo, do sexismo e da forma como olhamos para as pessoas que pensam a sua sexualidade de uma forma diferente daquela que pensa a maioria. Mas, de facto, a legislação por si só pode ajudar a desencadear um certo número de comportamentos, como, por exemplo, os casamentos a que se referia entre homossexuais, o que não quer dizer que a legislação por si só mude. Nós podemos ter uma relação com as normas, que é uma relação de convenção, de pura aceitação, e é um bocadinho o que acontece hoje, ou podemos ter uma relação com estas normas antirracistas, antipreconceitos, que decorre da interiorização dos valores igualitários. Sobretudo quando está na legislação, mas não é punitivo, ou não é assumidamente... Ou mesmo que seja... Quer dizer, mesmo que seja punitivo, como é o caso do racismo, nunca se encontra, finalmente, as condenações por racismo são muito poucas, porque os processos são complicados, etc. Há um grande momento na mudança que é, de facto, de ordem legal, mas depois é necessário que haja uma interiorização da norma e, neste caso, significa uma adoção, uma verdadeira identificação com os valores igualitários e democráticos pós-Segunda Guerra Mundial, que são esses que estão, neste momento, a ser postos em causa. Cláudio, aqui falou-se nas pessoas racializadas. O que é interessante é que uma pessoa racializada, digamos assim, ou um imigrante, na verdade é uma pessoa que, em termos culturais, tem mais do que uma referência. Portanto, pode ser até muitíssimo mais rica em termos de horizontes. Sim. No teu caso, como é que foi a tua ligação às tuas origens? Porque eu creio que foi tardia. Passava muito pelas tais festas do AMP. E também pela questão em casa, ou seja, a tradição era muito passada pelos meus avós, pelas minhas tias, pela cultura, pela tradição que era transmitida através de casa, e depois também acabávamos por ir buscar muito nas viagens. Ou seja, os meus pais vivem em Angola, neste momento em Portugal só está a minha avó, e eu tento sempre que vou beber um bocadinho da cultura, da tradição, questionar sempre a minha mãe, porque também é engraçado, porque a minha mãe sempre foi muito sensível quando lhe fazia algumas questões do colonialismo. Porquê? Porque a minha mãe viveu em Angola durante a Guerra Civil. A minha mãe estudou no Bié, que foi uma das províncias mais afetadas pela guerra, e conta muitas histórias de ter que ficar fechada na escola quando ouvia tiros do lado de fora e tinham que guardar os corpos no edifício, ou seja, na mesma sala, enquanto a guerra acontecia lá fora. Então, penso que tem muito poucos anos a questão mais da proximidade e a vontade de eu questionar a minha mãe sobre questões bélicas da Guerra Civil, porque aí está, foi o que marcou muito. E a minha mãe vivendo lá e eu estando cá com o meu avô, há aproximação afetiva, mas há uma distância, há uma barreira criada também pela distância. Como dizia, tento ir sempre beber um bocadinho da cultura quando vou a Angola. O meu pai vive em Benguela, a minha mãe vive em Luanda. Eu, a última vez, ou a penúltima vez que estive em Angola, fiz a viagem Luanda-Benguela de caminhão. É uma viagem que se faz de avião em cerca de meia hora. Mas aí está, os angolanos dizem que conhece Angola quando se sai de Luanda, e é um bocado por aí, porque a partir do momento em que se passa à Barra do Kwanza, vê-se animais, vê-se vida, vê-se floresta, vê-se natureza, e era isso que eu ia à procura, ou seja, tentar encontrar as vivências, as tradições, a cultura, porque aqui tinha apenas através da música que os meus avós ouviam ao fim de semana, através da comida, através das histórias que me eram contadas, mas essa proximidade só consigo ir buscar quando lá estou, e mais uma vez quando questiono a minha mãe sobre essas questões da Guerra Civil, e muito em leituras de escritores, de autores angolanos que falam um pouco, naturalmente de uma forma um bocadinho mais romantizada da guerra colonial, mas ainda é tudo muito sensível, tão sensível ao ponto de, mais uma vez buscando aqui as questões políticas, a minha namorada é portuguesa, é branca, já foi comigo a Angola e naturalmente também já viajámos pela Europa,
e eu nunca tinha sentido, ou nunca pensei que fosse possível acontecer o que a minha namorada sentiu quando estivéssemos em Angola, quando estávamos os dois em Angola de mãos dadas. Eu ia perguntar como é que é o reverso da medalha. Sim, a questão de muitas vezes aconteceu muito na Hungria, quando nós fomos aqui na questão europeia, e a questão dos países com lideranças de extrema-direita, neste momento Itália, também a Hungria, muito olhar de cima a baixo quando nos veem juntos, da forma mais depreciativa para mim na Europa, do género o que é que esta branca está a fazer com este negro, e em Angola eu senti que a minha namorada sentiu isso, de olharem para ela de uma forma depreciativa, do género, primeiro, o que é que esta branca está aqui a fazer, porque há muito aquela questão do pula, do branco que foi para Angola para tentar subir muito rapidamente na vida, para conseguir uma hierarquia financeira muito rápida, e acaba, lá está, a questão do preconceito, a questão da discriminação. E foi a primeira vez que eu senti o outro lado, e só em conversas com ela é que depois acabei por perceber, sim, ok, isto também acontece no reverso da moeda, quando nós estamos noutro sítio, mas é muito engraçado como os países e as questões de política, do espectro político, condicionam também muito a visão das pessoas, da sociedade, porque lá está a questão do preconceito às claras e das pessoas se sentirem cada vez mais apoiadas por esse tipo de discurso político. Rui, falámos da linguagem, falámos da política. Até que ponto é que também a formação de comunidades e de uma linguagem própria e uma forma de agir em conjunto é importante para a luta contra o racismo, a discriminação? Portanto, estamos a falar de comunidades de pessoas racializadas ou pessoas que sofrem muito de preconceito? Das pessoas que são vítimas de preconceito ou de discriminação. Com certeza que essa ideia de coesão das comunidades permite com certeza permite com certeza consertar o ativismo e, portanto, pode facilitar nesse sentido. Mas o que nos diz a literatura diz mais do que importante de haver essas comunidades é exatamente haver comunidades que não estão segregadas e em que existe muito contacto, que permite exatamente desconfirmar estereótipos, permite empatizar com as pessoas e passarmos a pensar no outro não como um branco, como um membro da maioria, ou como um negro ou uma pessoa racializada, mas como aquela pessoa que é e que tem o seu nome e que tem a sua história e dar a conhecer a pessoa. Portanto, as duas coisas são importantes, mas o caso do contacto é que é uma grande abordagem para a redução do conceito interpessoal. Porque é aqui a questão fundamental que o Rui falava da segregação. Eu acho que a integração de qualquer migrante é fundamental, primeiro, para que se sinta parte da sociedade e do local, da comunidade onde está inserida, e a questão também da possibilidade de mostrar a sua cultura para essa comunidade, para se sentir como pertença, ou seja, que está ali não como um corpo estranho, mas que está lá e que pertence e que pode contribuir para essa comunidade. E tem algo para dar. E a questão da segregação, a questão de empurrarmos estes migrantes para a periferia, faz com que haja cada vez mais estas questões da discriminação, do preconceito, porque são eles que estão lá, os de lá, não é? Os pretos que foram para lá, os do Bangladesh que estão lá, os ucranianos que trabalham melhor, ou os turcos que são mais preguiçosos. Aqui questões, lá está, não é a minha forma de pensar, mas é o discurso que neste momento está a ser veiculado não só pelos líderes políticos, mas também por franjas da sociedade, porque não têm proximidade com essas franjas da população para terem o contacto e para terem o conhecimento de como funcionam as culturas, de como funcionam as tradições, porque passa muito pelo facto de conhecer, pelo facto de se sentir integrado e pelo facto também de acolher, e penso que aqui a integração é fundamental nesta questão do preconceito e da discriminação. Portanto, acima de tudo, informação, empatia. Informação, empatia. O que acrescentaria, professor? Informação, empatia. Promoção dos valores igualitários que construíram a Europa tal como a conhecemos hoje, depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, humanismo. Humanismo, se quiser. Foi o debate sobre o ensaio Preconceito e Discriminação em Portugal, de Rui Costa Lopes. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigado. E obrigada a todos.